Senhor, te agradecemos, Pai, por estarmos aqui mais uma vez, reunidos para aprender de Ti e ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações, que toda distração, Senhor, que caia por terra em Teu nome, e que nós possamos sair após essa reunião transformados e continuar espalhando o Teu amor, Pai, por onde a gente passar. Te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém. O trecho da palavra que nós vamos falar é sobre aquela imagem lá, que é uma candeia, né? Aquela imagem lá é a imagem de uma candeia, e é uma candeia da época de Jesus, que eu peguei a candeia bíblica mesmo, né? Daquela época lá. Então, o trecho da palavra, ele está em Marcos 4, e são só 2 versículos, é o versículo, aliás, 3, né? Versículo 21, 22 e 23, e diz assim, na parábola da candeia, ele vai aparecer nos três evangelhos sinóticos, tá? Ele vai aparecer nos 3 evangelhos sinóticos, mas eu quis pegar o de Marcos, porque depois os outros 2 vão dar sequência nisso. Então, fala assim, e disse-lhes, vem porventura a candeia para se meter debaixo de um alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando o senhor, um dos dias da semana passada, que o senhor falou para eu ler acerca disso da candeia, eu comecei a meditar sobre o que, primeiro, era uma candeia, né? E a candeia bíblica, ela é feita de barro, por isso que eu pus a imagem. A candeia bíblica, ela é feita de barro. De um lado, ela tinha um lugar para a pessoa poder segurar essa candeia e transportá-la de um lado para o outro. E do outro, era onde ficava eles falam que eles colocavam um chumaço eu não lembro se era de algodão, mas assim, era um chumaço que era colocado do outro lado, embebido no azeite. E a candeia, ela só permanecia acesa enquanto tinha o azeite para sustentá-la, né? Nessa imagem da candeia que eu coloquei, é a candeia própria da época lá de Jesus, e ela é feita de barro. E ela vai estar falando, na verdade, das nossas vidas. Por quê? Porque a palavra fala que nós somos os vasos de barro que carregamos, não é? Nós carregamos a pessoa do Senhor Jesus dentro de nós. Nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós. Então, o que está dentro de nós é que é precioso. É por isso que Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Se nós não estamos ligados a Ele, a candeia, ela não tem valor nenhum, essa candeia de barro aí. Ela só tem valor por causa daquilo que ela carrega. E ela só vai cumprir o papel dela, que era, a candeia tem 2 papéis, aquecer e iluminar. Ela só vai cumprir esse papel se ela estiver cheia do Espírito Santo. E quando eu comecei a meditar sobre isso, aí ele fala, quando ele começa a falar essa passagem, ele fala assim, porventura, essa candeia, ela vai ficar debaixo da cama, ou debaixo de um alqueire, que esse alqueire é um cesto, né? Ou de um cesto, daí ele mesmo diz que não é para estar ali. Aí o senhor falou assim para mim, assim, volta para trás, vai ler o que está acontecendo atrás, para a gente poder ser essa candeia, que realmente tem que ser colocada no velador, não é toda a candeia que vai para o velador, porque a candeia que vai para o velador, que é o lugar alto, né, dos lugares, nas casas dos ricos lá daquela época, existiam prateleiras específicas para se colocar essa candeia. Já na casa das pessoas que eram pobres, ela era colocada em mesa, ela era colocada num canto da casa, ali, aonde eles ficavam reunidos.
E geralmente a casa das pessoas normais daquela época tinham uma candeia. Então a pessoa, por isso que tinha essa alça, porque a pessoa andava com essa candeia aonde ela permanecia, né? Aonde ela ficava, no lugar que ela ficava. E a candeia, ela só vai cumprir esse papel de aquecer e iluminar se ela estiver cheia do azeite. E aí eu comecei a, então, buscar no Senhor, por que que ele só chega nessa parábola e ele já fala assim, ó, a candeia precisa estar no velador. E voltando para trás no próprio Marcos, nós vamos enxergar algumas passagens que vão dar, não é nem dica, vão dar, assim, direção para nós entendermos qual é a candeia que vai verdadeiramente estar nesse velador. Que candeia que Deus quer nesse velador? Não é toda candeia que, indo para o velador, vai fazer alguma coisa. Se ela estiver apagada, ela não tem sentido, né? E a primeira passagem que o Senhor me chamou a atenção foi a da família de Jesus, porque é assim, aparece a eleição dos 12, depois aparece a blasfêmia dos escribas, né, que eles vão falar que Jesus tem demônio, né, Beelzebu, que ele está expulsando os demônios por Beelzebu, e depois aparece a família de Jesus. E daí, nessa daí, o Senhor já começou a falar no meu coração. Por quê? Porque toda essa história, ela acontece quando fala da família de Jesus, e ela está em Mateus 12, 46 a 50, Lucas 8, 19 a 21, e ela aparece aqui em Marcos 3, de 31 a 35. Vai falar que Jesus estava ensinando, não é nesse daqui, tá? Em Mateus fala sobre isso. Por isso que é bom quando tem mais de um lugar cada passagem, você comparar, porque sempre um acrescenta ao outro. Nem sempre a visão de Mateus foi a mesma visão de Marcos ou de Lucas naquela passagem. Então, quando a gente lê as três, uma vai complementando a outra. E lá em Mateus fala que Jesus estava ensinando a multidão que estava assentada ao seu redor. E aí nós já vemos duas importantes direções que Deus fala. Primeiro, essa multidão, ela estava em volta de Jesus, olhando para quem? Para Jesus. E ela foi ali para quê? Para aprender. E a segunda coisa é que ela estava assentada, igualzinha a Maria, aos pés do Senhor Jesus. E quando chegam para Jesus e falam, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí, a palavra deixa claro que eles estavam do lado de fora. Eles não estavam ali para aprender. Eles estavam do lado de fora. E aí Jesus responde quando falam assim, ó, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Jesus responde assim, a palavra daí, eu não sei, deixa eu ver se é aqui em Marcos que ele fala isso. Isso, em Marcos 34 diz assim, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, a primeira chave que nós encontramos para nós termos essa candeia, que é para ser colocada no lugar certo, que vai aquecer e iluminar, essa candeia, a primeira coisa, elas têm que estar dentro da vontade de Deus. E aqui, quando ele fala que são aqueles que fazem a vontade de Deus, como que eles estavam? Jesus olha para eles. Eles estavam atentando para Jesus, que estava ensinando, e eles estavam assentados. Aquele que assenta é aquele que recebe. Toda vez que nós vemos na palavra que eles estavam assentados, geralmente vai aparecer um contexto de alguém ensinando. E daí eles se assentam para aprender. E a outra figura do assentar é a questão da posição do descanso. Marta estava o oposto de Maria, ela estava agitada. E a palavra fala que ela ia de um lugar para outro. Então, a primeira chave que nós encontramos para essa candeia poder ser usada por Deus, que nós vamos ver como que ela é usada por Deus depois,
A primeira chave nós precisamos, então, sermos aquele que fazemos a vontade de Deus. E aí eu fui buscar do Senhor, eu falei, Senhor, então me mostra, onde na tua palavra fala assim, e a vontade de Deus é. Porque a própria palavra nos responde naquilo que nós precisamos. Toda pergunta que nós fazemos, a própria palavra tem a resposta. E aí eu encontrei vários trechos mostrando e especificando a vontade de Deus. Lembrando que essa vontade de Deus, ela vai ser posta em nós. De que maneira? Quando nós nos assentamos para aprender com Jesus, olhando para Ele, da maneira como estava a família que ele disse. Minha mãe, minha irmã e meus irmãos são esses. E eu encontrei lá em 1 Tessalonicenses 4, de 3 até 8, tem a vontade de Deus a nossa santificação. Quem nos santifica? Jesus. A palavra fala, ela nos garante que a nossa santificação vem de Jesus. E a palavra também fala que a nossa santificação ela é feita pela palavra de Deus. A palavra de Deus é quem nos santifica. Se a gente não se expor à palavra de Deus, para nós conhecermos tudo que ela fala para nós acerca do nosso Senhor, nós não vamos ser santificados, porque santificado é ser separado. Uma coisa, ela só é separada para uma determinada, para um determinado alvo, um determinado objetivo, se ela souber perfeitamente aonde ela está. Se não, eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, bacias aqui no Brasil. Bacias aqui no Brasil, elas são usadas para todas as coisas, certo? Você pode pegar uma bacia para lavar roupa, você pode pegar uma bacia que você vai, sei lá eu, só jogar água, usar para encher de água e jogar de um lado para o outro. Você tem bacia para pia, né? Nós temos bacia que a gente são aquelas menores que a gente lava, que a gente pode lavar os legumes, verduras, esse tipo de coisa. Mas quando a bacia ela é feita especificamente com um propósito, ela já não pode ser usada em 2 lugares ao mesmo tempo. Na Índia, existem bacias que são para comida e existem bacias especificamente que ficam nos banheiros, porque lá não se usa papel higiênico. Na Índia, a bacia ela é para ser lavado, você se lavar depois de usar o banheiro. Então, essa bacia nunca vai aparecer numa cozinha. Então, ela é especificamente feita para isso daí. Quando a gente fala em santificação, nós estamos sendo separados. E essa santificação, ela vem do Senhor. Nós somos santificados com um propósito santo. De que é? Ser candeia. Refletir quem é o Senhor na vida da gente. Primeiro recebendo, para depois a gente poder dar. Então, a primeira coisa, nossa santificação. A segunda coisa que fala lá em 1 Tessalonicenses, acerca da vontade de Deus expressa, que aquele que faz a vontade de Deus, que é a família de Jesus, é possuir o nosso vaso em honra. Como que a gente possui o nosso vaso em honra? A palavra fala que existem vasos para honra e vasos para desonra. Quem nos honra é o Senhor. Nós só somos honrados, nosso vaso só é para honra, se quem nós carregamos é honroso. E quem nós carregamos é o Espírito Santo, que é mais honroso do que ele. Então, permanecer, possuir nosso vaso em honra. 3, não oprimir o irmão ou enganá-lo em negócios. Essa é outra vontade de Deus. São coisas práticas para a nossa vida, não é só espiritual, também é o prático. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz, a vontade de Deus é essa, que se expresse a gratidão ao Senhor em tudo. Mais uma vontade de Deus. Mais uma, 1 Pedro de 2-17. Também tem itens. Ter o nosso viver honesto, ou seja, as obras que nós fazemos mostram quem nós somos.
2, sermos sujeitos à ordenação humana como ao Senhor. Então, é aquele que tem o patrão, é aquele que vai, como é que fala? Seguir as leis do lugar. Você não vai entrar no lugar que está escrito não fume e entrar fumando. Você não vai entrar num lugar que está escrito que não é para você falar alto e você entrar gritando. Por quê? Porque nós estamos sujeitos às ordenações humanas, né? E o Senhor fala para nós o honrarmos nisso também. Terceiro, dentro de 1 Pedro 2, fazer o bem. Por quê? Fazendo o bem, nós tapamos a boca daqueles que querem nos julgar, porque não vão encontrar nada em nós que seja contra a palavra. Outro, andar sendo livres, mas não usando essa liberdade como cobertura de malícia. Ou seja, eu sou livre para fazer uma coisa, mas eu não vou prejudicar o outro porque eu sei que eu sou livre. Então, se aquilo que eu faço na minha liberdade fere a consciência do meu irmão, eu estou usando a minha liberdade para comprar cobertura de malícia. Isso não agrada a Deus. Eu não posso fazer uma coisa dentro da minha liberdade que vai ferir a consciência do meu irmão. O limite da minha liberdade é exatamente esse. Não ferir a consciência do meu irmão. Um exemplo prático disso. Eu vou numa casa de uma pessoa que é vegetariana. E cada um vai levar um prato. Eu vou levar um prato de torta de frango para afrontá-la? Não interessa que eu como. Eu sou livre para comer carne. Mas se na casa dela ela é vegetariana, eu vou honrá-la. Eu vou levar uma coisa que ela vai comer. Então, é essa liberdade que não pode acontecer para eu prejudicar o outro. E aí, por último, em 1 Pedro diz, honrando a todos. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que a candeia que vai aquecer e que vai iluminar, a qual candeia somos nós, Deus, porque o Senhor falou que nós somos a luz do mundo, né? E nós vamos ver esse trecho da palavra. A primeira coisa, nós precisamos estar o quê? Então, dentro da vontade de Deus, onde estão todos esses itens. E aí sim, nós seremos chamados de quem? De família de Jesus. Esta é a minha família, disse Jesus, que é aquele que faz a vontade do meu Pai. Logo em seguida, vem uma outra chave para nós aprendermos quem é essa candeia. Quando é que nós podemos olhar para nós e falar assim, não, Senhor, é assim, eu quero ser essa candeia. Que outra chave que tem? Logo em seguida vem a parábola do semeador. E que nós já sabemos que é a parábola do coração. E no último trecho dessa parábola, diz assim, está em Marcos, no versículo 20, fala assim, e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. Depois que ouve e recebe, aí sim vão dar frutos. Frutos que vão sendo acrescentados. Primeiro a 30, depois a 60, depois a 100. Então, aqui complementa o que Jesus disse acerca do ser família dele. O primeiro, ele falou assim, que eram quem? Quem eram? Para quem que ele disse assim, essa é a minha família? Aqueles que estavam olhando para ele, aprendendo dele e assentados. Agora, ele vai um pouco mais profundo, ele fala assim, olha, você pode estar assentado, mas seu coração pode não estar em mim. Mas então agora ele complementa. Quem é então? É aquele cujo coração recebeu a palavra que eu disse. Ele creu e recebeu. Depois que ele crê e recebe, aí sim ele vai o quê? Produzir o fruto. Depois que ele termina isso, ele fala a parábola da candeia. Então agora chegou a hora da candeia, dar o fruto, vamos dizer. Qual é o fruto dessa candeia? Iluminar e aquecer. Sermos a luz do mundo.
Eu vou ler aqui, como está na Passion, só esse versículo 20, só para a gente ver como ele detalha essa questão da importância da palavra na nossa vida, de nós nos expormos à palavra de Deus, né? Que a palavra fala que nós somos lavados, nós precisamos ser lavados por essa água, nós somos purificados pela palavra. Diz assim, ó, a palavra de Deus, quem que é, né? São aqueles que abrem seu coração para receber a palavra e suas vidas, depois de crer e receber, produzem o bom fruto, começando a 30, 60 e até 100 vezes mais daquilo que foi semeado. E aí sim, a candeia, então, pode ir para o velador, porque é aquele que ouviu e recebeu em seu coração a palavra de Deus. Olhou para Jesus e recebeu. Bom, essa candeia, né, que sentou-se, que aprendeu, que ouviu e que recebeu, essa é a candeia que não é para ser colocada debaixo do alqueire, que é um cesto, ou debaixo da cama. Então, vamos ver os dois significados disso. O alqueire na palavra de Deus, que é o bushel, né, em inglês, ele é uma figura, ele está ligado ao negócio, porque essas cestas que são expressas, são expostas, né, na palavra de Deus, quando fala nessa candeia, eram as cestas que mediam a quantidade de cereais que as pessoas vendiam. Então, por exemplo, a pessoa ia lá para comprar e ela mostrava que cesta que ela ia levar, qual era a quantidade de cereal que ela ia levar. Então, qual a importância de nós entendermos que essa candeia, que já está pronta para brilhar, por que ela não pode esconder essa candeia debaixo desse cesto? Porque a candeia, ela está ligada à revelação da palavra. Nós não podemos negociar a revelação de palavra. Aquilo que Deus nos dá é para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Se nós recebemos revelação do Senhor, né? E a Denise que me corrige, é o rema, né? Quando é a revelação? É, né? É o rema, né? Isso. Porque quando nós lemos a palavra, você pode ler várias vezes a mesma coisa. Já tinha lido 300 vezes esse trechinho. De repente, você falou para mim assim, ó, não está aí a resposta que você quer. A resposta que você quer para você ser candeia está lá para trás, volta para trás, que eu estou instruindo lá atrás. E eu nunca tinha pensado em ler o texto e voltar capítulo para trás, porque a primeira resposta que eu encontrei foi no capítulo 3, não está nem no 4, no mesmo capítulo que eu estava lendo. Então, quando a palavra ela é revelada no nosso coração, a palavra revelada passa a fazer parte da nossa vida. Você mergulha na palavra e tem entendimento que aquilo é para você. Não é só uma leitura. E essa palavra ela não pode ser negociada. É isso que está querendo dizer aqui. A candeia, quando ela recebe, né? Quando ela está pronta para iluminar, ela não pode negociar aquilo que ela tem recebido de revelação. É por isso que a palavra fala que quando a gente vai dar o alimento, né, que é para dar o alimento, o Senhor fala assim, primeiro aos da casa, né, primeiro aos fiéis. Quem são esses? É primeiro para a igreja. Porque se a igreja recebe a revelação e ela tem a revelação, ela vai poder depois sair para levar essa revelação. Mas primeiro tem que estar dentro dela, de nós como igreja. E o outro lugar que ela fala que não pode estar é debaixo da cama. E aí diz respeito a duas coisas, né? Uma das coisas é a imoralidade, né? É quando a palavra, ai, não sei se eu vou conseguir explicar, mas assim, ela é tratada de qualquer maneira, como se ela não tivesse o devido valor. E a outra coisa da cama é o significado da preguiça, ou seja, eu recebo a revelação, eu guardo para mim, isso de forma leviana, exatamente, é isso mesmo, não tratar a palavra de forma leviana. E o outro significado da cama é a questão da preguiça. Então, é assim, eu recebo a revelação, mas eu não me importo se eu vou vivê-la ou não.
Tanto faz para mim, eu recebi a revelação, mas eu não me coloco diante do Senhor para que essa revelação seja realmente gravada no meu coração, para ela se transformar na minha vida. Porque toda palavra revelada é para ela ser vida em nós. Então, por isso que ela não pode estar nem debaixo do alqueire, ela ser negociada, e nem debaixo da cama, mas ser colocada onde? No velador. E aí nós vemos nos sinóticos, né, nos evangelhos, que cada um deles falando sobre a candeia vai acrescentar uma coisa. O primeiro que nós lemos aqui em Marcos diz assim, olha só que coisa mais maravilhosa. Se essa candeia, então, ela está pronta para ela aquecer e iluminar, a primeira coisa diz assim, ó, porque nada há encoberto que não seja manifesto. Ou seja, aonde nós pisarmos, vai fazer a diferença no lugar. Não está falando acerca de falar. Está dizendo que aonde nós estivermos, se nós somos essa candeia de barro que carrega o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele já está fluindo de nós, aonde nós estivermos, nada vai estar encoberto que não seja manifesto. A manifestação daquilo que nós recebemos, ela vai acontecer de forma natural. Mas ela não vai falar de nós mesmos, não vai ser o barro que vai aparecer. Não é a candeia que é o barro que vai aparecer. Quem vai aparecer é o fogo do Espírito Santo que vai aparecer. E isso está em Marcos. Aí, se nós formos lá para Mateus, Mateus melhora um pouquinho mais, porque aqui está falando de nós estarmos sendo revelados, né? Tendo a revelação. Olha que coisa mais maravilhosa, lá em Mateus, com o que ele fala. Mateus 5, 14 e 15, diz assim, ó, vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e põe debaixo do alqueire ou da cama, mas no velador. E ela dá luz para todos os que estão em casa. Então, a candeia, ela vai iluminar e aquecer primeiro os da casa. Se o primeiro testemunho é dentro da nossa casa. É onde nós vivemos. É com quem nós moramos todos os dias. Se essa candeia não iluminar e não aquecer dentro da casa, não adianta ela aquecer lá fora. Porque a verdade é no nosso dia a dia. É o nosso dia a dia que mostra quem nós somos. Não aquilo que, numa visita, ou naquilo que é uma coisa de vez em quando. Essa candeia, a candeia que ilumina e que aquece, ela tem que ser parte da nossa vida dia a dia, todos os dias, onde nós moramos, com aqueles que nós convivemos dia a dia. E aí, nós vamos mais ainda, lá em Lucas agora, vai melhorar ainda, porque diz assim, ó, para que os que, é a mesma coisa, expressa do mesmo jeito, de não poder, não é o quê, nada, e fala assim, para os que entram receberem a luz. Em Lucas. Lucas 11:33, tá? A DCD quiser postar aqui, que ela sempre coloca, fala assim, para que os que entrem recebam a luz. Então, agora, são aqueles que são de fora. Então, a vivência dessa candeia de barro, ela é uma coisa crescente. Nós, como essa candeia de barro, ela é uma coisa que vai aumentando. Mas ela vai depender totalmente do Senhor. Por quê? Porque é o Espírito Santo, é esse molhar do Espírito Santo nessa candeia, ela era embebida no azeite. Então, se nós não formos embebidos nesse azeite todos os dias, a candeia vai pifar. Então, esse embeber no azeite, ele tem que ser uma coisa diária na nossa vida. Ele tem que fazer parte de nós, né? Então, essa exposição à palavra é que vai fazer com que as revelações do Senhor
elas venham para o nosso coração, nós possamos receber, nós vamos crer, e depois nós vamos alcançar os da nossa casa, e depois os de fora, o testemunho daqueles do de fora, né? E nós vamos finalizar, então, falando dessa candeia, lá no Salmo 119, é super conhecido esse versículo bíblico, 119, 105, né? Fala assim, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Fala a palavra. Então, quem é essa lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho? É a palavra de Deus, né? Olha que benção isso daí. Da onde você é? Da Passion, né? É, né? Então, a, quem é a palavra de Deus é que nos transforma nessa candeia. Então, vamos buscar do Senhor assim, nós recebemos essas revelações do Senhor, escritas dentro do nosso coração, né? Então, primeiro assim, olhando para Jesus, né? Porque a candeia, você só é candeia se faz parte de Jesus, é da família de Jesus. Só faz parte, você só é candeia para iluminar, que você é parte da família de Jesus. Então, é olhando para ele, né, e a palavra fala, olharam para ele e foram iluminados, e os seus ossos não ficaram confundidos. Está lá no Salmo 34. Olhando para ele, assentando para poder receber, e daí deixando o coração crer como uma terra fértil, para ser escrito dentro dele, para depois nós termos essa candeia, que vai ter a revelação no coração, que não vai negociar essa revelação e nem ter a preguiça, ou tratar com leviandade a palavra de Deus, para ser testemunho dentro da casa, para depois receber o testemunho de fora. Então, era essa palavra que eu queria partilhar, que queimou assim no meu coração durante essa semana que eu fiquei meditando, e que eu falei, ai, Jesus, eu queria assim muito que isso fosse assim, que a gente possa ser essa candeia mesmo, que ilumina e aquece, né? A gente precisa aquecer uns aos outros. Nós precisamos trazer a luz do Senhor, porque a luz do Senhor, o que é a luz do Senhor? Quando a luz chega, as trevas vão embora, a luz revela o que nós precisamos entender. E ela revela para quê? Para nos livrar de perigo, ela nos revela, quando eu fui ler na Passion, né, o que fala lá no Salmo 119, 105, ela explica nessa palavra que fala assim, que é luz para o meu caminho, ela diz assim, ó, que ela ilumina de uma maneira que não há tropeço, que você não tropeça, né? Então, quando nós somos candeia, a gente livra o irmão de tropeçar, se a gente traz a revelação da palavra na vida dele. Nós nos tropeçamos, mas nós também ajudamos o irmão a ficar livre do tropeço, pela revelação da palavra. Então, era essa palavra que eu queria partilhar.